Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal, nossa comunidade educacional, e eu também sei que tem vários perfis aí não educacionais que seguem a gente aqui no Conversa de Classe. Gente, hoje eu tô com uma pessoa que ela é incrível, né? A gente se conhece já há alguns anos e há muito tempo ela tem a minha admiração. A gente se conheceu, acho que há mais de 5 anos, lá nos planos de aula da nova escola, e essa amizade, né, ela foi para além, né? Eu tô aqui com a Karina Padial. Para mim, gente, ela é uma professora, né? E ela é uma professora porque, apesar de não estar numa sala de aula, ela ensina muita coisa e tem uma visão incrível aí sobre educação. E, além disso, ela tem uma sólida experiência na gestão de produtos e de projetos educacionais. E ela liderou, e eu tenho certeza que ainda vai liderar muitas iniciativas na Secretaria de Educação, por um tempo pela Associação Nova Escola, e depois em outras parcerias. Karina, seja muito bem-vinda ao Conversa de Classe. É uma alegria gigante para mim, você não sabe a honra que eu estou aqui, estou até arrepiada de estar sentada junto com você para a gente fazer essa entrevista. E eu já queria começar aqui te soltando a primeira pergunta, né? Como líder pedagógica em diversos projetos, você desenha várias estratégias para apoiar a implementação de políticas públicas. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho para a gente alguma estratégia inovadora que tenha sido particularmente eficaz na promoção da qualidade educacional. Karina, boas-vindas. Obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema que para mim é tão caro e tão relevante. Agradecer todos os elogios. A admiração é totalmente recíproca. Desde o primeiro momento que a gente se conheceu, eu pude ver a educadora tão inspiradora que você é, Má. Então, queria agradecer e dizer que a nossa parceria segue aí anos a fio, já foram e tem muitos outros para a gente vivenciar. Acho que esse tema é bastante importante para a gente avaliar do ponto de vista de como que as políticas acontecem no Brasil, né? Então, acho que a gente tem um país com políticas bastante atualizadas, bastante contemporâneas, reconhecidas internacionalmente como políticas públicas educacionais bastante inovadoras, mas a gente tem uma grande dificuldade de tornar essas políticas públicas práticas dentro da Secretaria de Educação, mas, sobretudo, fazê-las chegar na sala de aula e, de fato, transformar, seja a prática dos professores, seja a aprendizagem dos estudantes, né? Então, eu acho que quando a gente fala de estratégias que fazem com que essas políticas, de fato, sejam efetivadas, a gente está falando de dois movimentos. Acho que um primeiro, olhar para o sistema, né? Então, o que a gente tem muitas vezes é uma política que ela abrange uma frente pedagógica, por exemplo, vamos dizer aqui, avaliação, só que todo o restante, currículo, formação de professores, recursos didáticos, não estão alinhados ao que a política sobre avaliação fala, né? Então, quando a gente consegue implementar políticas que sejam de fato transversais e de fato sistêmicas, a gente vê resultados muito positivos acontecendo, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do município de Domingos Mourão, no interior do Piauí, que teve um acréscimo muito significativo nas notas de IDEB dos estudantes de ensino fundamental 2, porque a rede, ao mesmo tempo, olhou para currículo, para avaliação, para recursos didáticos, para formação de professores,
para acompanhamento pedagógico, para a comunicação entre todos os públicos, inclusive as famílias, né? Então, quando você olha de maneira sistêmica, quando você alinha a concepção pedagógica de todos os públicos, da equipe técnica da secretaria, passando pelos gestores escolares, chegando nos professores, você consegue que muito mais facilmente essas políticas de fato cheguem até a sala de aula. Eu acho que tem ainda uma outra estratégia, que é, de fato, olhar para a prática de cada um dos públicos com os quais você está trabalhando. Talvez nem seja tão inovador o que eu estou falando, mas, infelizmente, não é o que geralmente acontece, né? Então, a gente costuma ter implementações de políticas que são muito teóricas, que estão muito relacionadas ao conceito e à concepção daquilo que foi criado, mas que efetivamente olham muito pouco para a prática daquele profissional educador com quem a gente está conversando, né? Então, seja um técnico de secretaria, cuja responsabilidade é criar um plano de ação, quer criar uma estratégia de como ele vai estruturar um acompanhamento pedagógico, como que as formações de professores vão ser pensadas dentro da rede, seja para o professor que precisa desenvolver um planejamento de aula, ou que precisa adequar suas avaliações para que elas olhem, por exemplo, para o desenvolvimento de habilidades dos estudantes, né? Então, olhar para a prática do público com quem a gente tem conversado é, de fato, algo que muda a chave, porque a gente instrumentaliza esse público para colocar as coisas de pé, de fato. Karina, que percepção maravilhosa, né? Eu acompanho muitas coisas de formação também, e eu acho que poucas pessoas têm a potência da fala que você traz de olhar, né, para esse processo enquanto um sistema mesmo a ser construído, a ser agregado. Eu estava pensando aqui que dentro desse sistema, a gente talvez tenha uma peça-chave que ela é essencial, que é a formação continuada, né? E aqui, gente, acho que é legal a gente fazer esse parênteses, que a gente não está falando de uma formação pontual, a gente está pensando numa formação que ela continua mesmo, né? Também, de novo, parece óbvio falar isso, mas é importante a gente destrinchar um pouquinho esse aspecto, né? Eu queria saber de você que, diante dos desafios atuais na educação, como que você vê o papel da formação continuada na melhoria do ensino e da aprendizagem? Nair, eu acho isso que você falou de parecer óbvio e não ser, né? Eu acho que dentro dos contextos educacionais que a gente tem, muitas vezes as formações continuadas, elas se entendem por continuadas porque não param de acontecer, mas elas não têm efetivamente um fio condutor ou um objetivo mais estratégico que você quer atingir, né? Então, o que a gente vê muitas vezes acontecendo? Uma rede que contrata uma palestra, um grupo de escolas que faz uma oficina, que são relevantes, claro, tem o seu papel, mas elas não podem serem apenas isso, né? Porque, de fato, a gente precisa de formações continuadas que levem em conta a realidade dos professores, que estejam articuladas com os desafios que ele tem dentro da sala de aula e que, sobretudo, garantam uma reflexão sobre a prática do professor que gerem transformação, que gerem mudança, né? Então, hoje, o que a gente tem, na grande maioria dos casos, são formações muito expositivas, são formações que apresentam conceitos, são formações que discutem sobre uma teoria, mas você partir da teoria para que o professor consiga identificar possibilidades, estratégias, caminhos para transformar essa teoria numa prática que seja que esteja olhando para um aluno que é mais protagonista, para um aluno que não vai ser apenas um aluno que vai decorar e memorizar determinados tipos de fatos ou de conceitos, exige que você repertorie e instrumentalize esse professor para fazer isso, né? Se a gente ficar em constantes movimentos expositivos, a gente não vai conseguir gerar essa mudança. Então, eu acho que a formação continuada ela tem um papel muito relevante,
porque é só quando o professor se depara com os desafios de estar dentro da sala de aula, que é um desafio que a formação inicial, embora ela saiba que vai existir, o professor, o estudante de pedagogia, o estudante de licenciatura, ele ainda não está dentro da sala de aula, não está dentro da escola, lidando não só com os alunos, mas com os diversos atores que fazem parte desse contexto, com os seus gestores, com a Secretaria de Educação, com as famílias, né? Então, só quando o professor está dentro desse contexto que ele passa a se deparar com desafios que exigem que ele continue constantemente sendo formado. Mas essa formação, ela não pode ignorar que existe uma prática já consolidada, que existe processos dentro daquela escola ou dentro daquela rede que levam o professor para reproduzir determinados tipos de práticas que ele já tem ou que ele aprendeu enquanto é aluno, porque isso tem uma coisa muito curiosa no processo pedagógico, que todos nós fomos alunos, né? Então, todos nós achamos que sabemos alguma coisa sobre o que é estar dentro de uma sala de aula ensinando, porque todos nós fomos ensinados. Mas se a gente continuar ensinando os estudantes da mesma forma como nós fomos ensinados, a gente vai continuar enfrentando os mesmos problemas educacionais, sobretudo aqui eu estou falando sobre o desempenho, né, sobre a questão da proficiência, que a gente vem enfrentando há anos. Então, é importante que a gente tenha uma formação continuada que coloque o professor neste papel de repensar suas práticas, poder colocar em xeque e construir novas aprendizagens a partir daquilo que ele faz, justamente para que, ao fazer isso, ao estar nessa posição, ele possa passar por um processo que faça com que essa experiência que ele viveu seja levada também para os alunos dele, né? Então, é uma nova forma da gente olhar para a formação continuada dos professores. Cá, eu vou pedir licença para fazer aqui um outro elogio, né? Gente, eu queria compartilhar com vocês que se tem uma coisa que a Karina faz com muito primor, é conseguir fazer diagnósticos potentes, né? Desses locais onde as formações vão acontecer. E aqui eu estou dizendo assim, né? Não é que não tenha, né, Cá, um preparamento prévio ou um material prévio, né? De repertório. Esse material existe, mas a gente precisa chegar também no nível de customização exatamente para a gente poder acolher as demandas locais, as necessidades daquele pessoal que é formado, né? Eu queria saber de você como que essa personalização ela considera a diversidade das demandas das redes de ensino e de que forma você acha que essa customização impacta diretamente no trabalho dos professores e na sala de aula? Boa. Eu acho que assim, os problemas eles são muito parecidos em todos os cantos do nosso país. A gente, quando entra numa escola, numa secretaria, numa sala de aula, a gente vê problemas muito similares, por mais diverso e enorme que seja o nosso país. Apesar disso, a forma como as coisas acontecem, então quero destacar aqui o como, elas são muito diferentes em cada uma das realidades, né? Então a gente tem municípios que estão mais estruturados e já tem um processo de formação continuada mais organizado. Você tem estados nos quais os currículos já passaram por uma discussão e uma revisão entre os professores. Você tem municípios e estados que não tem nada disso. Você tem redes que são organizadas por etapas, então uma equipe técnica para a educação infantil, uma para o ensino fundamental 1, uma para os anos finais do fundamental, outras que não, que são organizadas por departamentos de avaliação, de currículo. Então, assim, é muito importante a gente entender a maneira como essa rede se constitui para que a gente possa, de fato, oferecer
aquilo que previamente a gente já estabelece como ponto de partida, mas considerando o contexto, a realidade e os desafios dessa secretaria, dessa rede, desse conjunto de escolas. E isso é fundamental, porque geralmente esses processos, seja processos formativos, sejam processos de consultoria, em currículo, em material, eles acontecem muito de cima para baixo. O professor recebe o que ele precisa fazer, né? E ele não se reconhece naquilo. Ele não reconhece o seu território naquilo, né? Então, quando a gente customiza as nossas ações, a gente vê uma sensação de pertencimento muito maior desse professor e, portanto, um engajamento muito maior desse professor, o que gera, obviamente, melhores resultados no final do processo, né? Então, eu vou dar um exemplo sobre material educacional. Quando a gente entra num estado para desenvolver um material educacional, geralmente os estados estão acostumados, os municípios, a receber os livros do PNLD, por mais que haja escolha do professor, e isso é super relevante que haja mesmo, né? São materiais que estão são produzidos muitas vezes fora do estado daquele professor. Os exemplos que são utilizados naquele livro não condizem com a realidade daqueles alunos, daquele professor. As caras, né, as referências culturais, a identidade daquelas pessoas, daquele grupo social, não estão postas naquele material. Quando a gente constrói um material cuja autoria é realizada pelos professores daquele estado ou daquele município, você ganha a possibilidade de trazer a cara daquela rede, daquele território para dentro desses materiais. O que faz com que não só os professores, mas também os estudantes se reconheçam e comentem entre eles, porque muitas vezes o próprio professor daquele aluno foi um autor do material, os professores entre si comentam, né? E você consegue ter uma maior apropriação por parte desse grupo, e mais uma vez eu repito que isso gera um engajamento muito maior e, portanto, resultados educacionais muito mais positivos. Então, é fundamental que essa customização exista para que todos se reconheçam nesse processo e possam valorizar um projeto que é feito de acordo com as demandas, com as potencialidades daquele território. E Cá, é muito legal você dizer isso, né? Porque você traz, né, toda uma experiência, uma bagagem que acho que você foi construindo nas relações que você estabeleceu com as redes, mas além disso, você também cursou pedagogia, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho como que essa formação você acha que complementa o seu papel na gestão educacional e na formação de professores. Só para que todos saibam, a minha formação inicial é em jornalismo, e depois de trabalhar muitos anos na nova escola, muito próxima do pedagógico e das discussões pedagógicas que a gente fazia, eu resolvi cursar pedagogia, porque eu entendi que era um complemento importante para a minha formação. E eu acho que tem um aspecto nesse processo, que é o fato de ter a oportunidade de estar dentro da sala de aula. Eu acho que essa possibilidade que a faculdade de pedagogia e as licenciaturas permitem muda o jogo também, porque quando a gente está do outro lado do balcão, por mais que a gente saiba de desafios que o professor enfrenta, a gente está falando sem vivenciá-los, né? Então, eu acho que cada vez mais, quando a gente coloca esse processo de estágio, essa possibilidade dos professores, dos estudantes trocarem com professores mais experientes, dá esse tom de realidade e a possibilidade de efetivamente a gente construir instrumentos, construir projetos, construir produtos, serviços que dialogam com os desafios reais que o professor vivencia. Então, a oportunidade, né, eu ter feito a faculdade de pedagogia, me permitiu vivenciar um outro lado do balcão que eu não tinha ainda experimentado, e para mim foi muito relevante para que eu não construísse apenas
instrumentos e projetos que funcionavam na teoria, mas que de fato dialogassem com as demandas do professor que está lá na lida do dia a dia. Cara, que maravilhoso, né? E que sorte a nossa, né, no Brasil, de ter uma pessoa que se dispõe, né, a andar por todos esses lugares, porque, gente, tá aí uma coisa que eu, como professora, ouço muito, e também já falei, né, a gente realmente ter ali pessoas que vivenciam, né, esse outro lado do balcão, como você falou, é bastante importante, e acho que a gente precisa valorizar muito isso, né? E para finalizar, eu queria saber um pouquinho se você pode falar como você vê os desafios e as oportunidades na formação continuada de professores atualmente. E além disso, se você pudesse complementar um pouquinho falando como que você vê as metodologias ativas na formação de professores. Legal. Eu vou aproveitar uma fala sua anterior para começar a responder essa pergunta. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na escola e que eu levo para minha vida a gente tinha uma premissa de qualidade dentro do que a gente fazia, que a gente chamava de professor para professor. O que era essa premissa? Era garantir que, de fato, a pessoa que estava lá fazendo uma formação, sendo autora de um material, dos planos de aula, apoiando a construção de um currículo, seja o que for, fosse de fato alguém que tivesse a vivência da sala de aula, né? Por isso que eu destaquei isso também como algo tão relevante na minha formação. Justamente porque a gente quer que o que a gente constrói seja relevante e tenha muito significado para o professor. Então, quando a gente fala de ser de professor para professor, é levar em consideração não só aquilo que é produzido por especialistas na academia, que é super relevante, a gente bebe muito dessas fontes, a nossa bibliografia sempre foi muito extensa e você entrou em contato com essa bibliografia, mas conseguir dar esse passo de transformar o que é o que está sendo dito, o que está sendo construído em termos de teoria, de concepção, e traduzir isso para a prática do professor, né? Então, eu já trago esse como um ponto que eu queria destacar, mas também como um desafio da formação continuada, porque, mais uma vez, eu volto a dizer que a gente tem exemplos infinitos de formações cujos palestrantes, formadores, professores, se posicionam diante de um público sentado e passivo e passam 50 minutos, 1, 2, 3, 4 horas, falando incansavelmente sobre questões muito relevantes na maior parte do tempo, mas não dando os caminhos das pedras para que os professores transformem isso numa prática cotidiana, numa prática pedagógica, didática, né? Então, acho que um dos desafios é a gente mudar essa cultura de formação. Uma coisa muito relevante que a gente costuma fazer nas nossas formações é tirar os professores desse lugar de passividade. Então, nem cadeira fixa a gente usa. É pré-requisito das nossas formações que a gente tenha mesas e cadeiras móveis para que a gente distribua os professores em grupo, às vezes em grupos menores, às vezes em grupos maiores, que eles se movimentem pela sala, não apenas como uma forma de se movimentar por se movimentar, mas com intencionalidade de que essa troca aconteça entre eles e com a intencionalidade de que eles produzam conhecimento durante o processo formativo, né? Então, isso eu acho que já é, ao mesmo tempo que um desafio, que é mudar essa cultura, uma grande oportunidade, porque a gente tem pouquíssimos processos formativos no Brasil que, de fato, levam em conta esse processo ativo de aprendizagem por parte do professor, que ele, de fato, coloque os seus conhecimentos em xeque, aquilo que ele já sabe, para criar hipóteses do que está funcionando, do que não está funcionando, para reconstruir essas práticas a partir de novos saberes, ou não precisa ser de novos saberes, mas de
refletir sobre os saberes que ele já tinha, né? Então, acho que esse é um grande desafio e uma grande potencialidade. Acho que outro é algo que a gente já falou, que é relacionar essa formação, de fato, com a realidade e os desafios do dia a dia do professor, né? Então, não fingir que a gente tem um mundo ideal em que o professor chega numa sala de aula e ele tem 30 alunos, isso quando estou colocando aqui um número médio, a gente sabe que tem 40, 50, enfim, professores que lidam com realidades bastante distintas, mas que esses alunos vão estar lá totalmente disponíveis a ouvir o professor. A gente nem quer isso, a gente nem quer que os alunos estejam apenas sentados e preparados para ouvir o professor. A gente quer justamente que esse movimento que a gente gere nas formações, o professor também possa gerar com seus estudantes, que cada vez menos a gente veja salas de aula organizadas em filas, sem que haja de fato uma intencionalidade para a troca desses estudantes, né? Então, está relacionado a essa realidade. A gente sabe que o Brasil tem inúmeras dificuldades, até na infraestrutura das escolas, né? Escolas que não conseguem oferecer para os professores computador, projetor, internet, né? Então, como que a gente lida com essas diferentes realidades e apoia o professor no que é efetivamente o seu desafio? E eu acho que tem um terceiro desafio que está relacionado a tudo isso que eu disse até agora e que responde a sua última pergunta, que é a introdução, de fato, de metodologias ativas nesse processo. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes a gente vê estampado em muitos lugares essa expressão, metodologias ativas, e uma lista de metodologias ativas que você possa desenvolver na formação de professores ou com seus estudantes, e essa lista como se fosse uma grande revolução na educação, a bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. Não é dessa forma como eu entendo metodologias ativas. Eu acho que quando a gente fala em metodologias ativas, é justamente tirar o estudante e o professor desse lugar de passividade no processo de ensino e aprendizagem e colocá-los como ativos, né? E ativos não é atividade, não é fisicamente se movimentando, levantando do seu lugar e vendo o professor fazendo um experimento, por exemplo. É, de fato, ser provocado a partir de situações problemas, de questões disparadoras, de comparações entre textos, de análise de documentos históricos, para que ele possa ir formulando hipóteses e que o professor possa ir conduzindo os alunos e o formador possa ir conduzindo o professor na construção de conhecimento, né? E aqui a gente não está dizendo que então a gente deixa o professor ou o aluno construir o seu conhecimento e não intervém quando ele não está no caminho certo, ou que a gente não media determinada discussão, porque tem um elemento que está faltando lá para que eles cheguem na resposta correta. Não, o papel do professor é essencial, extremamente relevante, mas é cada vez mais importante que a gente veja o aluno no processo escolar e o professor no processo de formação continuada como esse agente que está lá não só para receber uma informação, mas de fato para construir saberes, né? Então, quando a gente olha para metodologias ativas, a gente tem uma série de dinâmicas, de técnicas que dá para ser utilizado e que facilitam esse processo, mas muitas vezes a gente não precisa nem delas, porque vai da nossa intencionalidade no planejamento, a intencionalidade pedagógica do professor, que a gente tanto fala, mas que é tão fundamental em saber o que ele quer que o aluno dele faça e o que ele quer, o que ele vai fazer durante esse processo formativo para que o estudante atinja um objetivo de aprendizagem que não seja um objetivo de ensino, mas aquilo que eu quero que meu aluno aprenda e não aquilo que eu quero ensinar. Quando a gente tem isso muito claro, todo o nosso processo já vai ser um processo mais ativo na construção de conhecimento. Karina, olha, que
Que aula que você acaba de dar para a gente, e acho que é uma contribuição muito genuína, né? Porque, de verdade, gente, o que a Karina está falando é resultado de uma vivência, né? Muito pensada, claro, também muito embasada em várias referências, mas de uma vivência muito real e que tem impactado a educação no Brasil há vários anos. Né, há vários anos tem feito esse impacto. Eu te agradeço muito por você ter participado do Conversa de Classe, realmente uma honra. Está convidada para voltar quando você quiser. E, pessoal, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Muito obrigada, Ká. Eu que agradeço e fico aqui à disposição. Sempre que me fazem um convite, eu aceito. Quantas vezes vocês fizerem, todas as vezes eu estarei aqui. Muito obrigada.